Estamos com mais um vídeo. Dessa vez estamos com um vídeo sobre essa polêmica toda que tá rodando ao redor do Digo, do pessoal do Twitter, tá acusando ele de homofobia, racismo. Pô, e querendo ou não, eu não sei se o Digo vai processar esse pessoal. Então, o pessoal pede, né? Depois toma processo, fica chorando. O Digo me processou. Ah, foda, né, meu irmão? Olha só, tem um comportamento na internet que aparece com muita frequência e é até impressionante, tá? O que nunca deixa de ser um fator revelador pra mim. Alguém some do radar por um tempinho ou parece ter sumido e na hora que alguém pergunta: ele sumiu? Ele morreu? Aparece sempre um comentário: graças a Deus, ele era transfóbico. Olha só, hein? Sem fonte, sem contexto, sem um vídeo, uma fala, uma prova de qualquer tipo. Só uma acusação jogada numa postagem com 554 mil impressões. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Antes do assunto principal, uma pessoa. O Digo não morreu, ele não sumiu, não abandonou nada. Tipo, eu pulei o anúncio no book, desculpa aí, mas eu pulei o anúncio. Mas em questão do sumiço do Digo, ele já falou várias vezes em voltar com o canal dele principal. Eu estou ansioso para esse dia voltar, isso acontecer, né? O canal principal ficou parado porque ele deliberadamente saiu do formato de opinião. Os vídeos puts tinham um alcance grande demais para continuar sem virar algo diferente do que ele queria fazer. Então ele migrou pro Digo Mais, tem 432 mil inscritos e posta regularmente. E também tá no Live Show, que tem 169 mil inscritos. Os canais estão ativos, os vídeos saindo e quem acompanha sabe muito bem disso. O Live Show não, no book. O Live Show não tá ativo não. O Live Show tá parado há 5 meses. O Digo Mais tá assim. O Digo Mais tá ativo, ele tá postando vídeo. Entendeu? A pessoa que perguntou, ele morreu mesmo, né? Claramente não acompanhava, não sabia dos outros canais, viu o canal principal parado lá há 2 anos e tirou essa conclusão, e é normal, acontece, tá? Tem nada de errado com tudo isso. É uma pergunta honesta de quem perdeu o fio, deixou de acompanhar. Mas o problema não é a pergunta, o problema é o comentário que veio na sequência. Graças a Deus, ele era transfóbico. Olha só, numa postagem com 554 mil visualizações, sem nenhuma prova apresentada, sem um vídeo específico mencionado, sem uma fala, uma situação, um episódio, um contexto, só a acusação. E o graças a Deus, né, que vem antes dela, e é onde está a informação mais importante de toda essa frase linda, maravilhosa. Porque o graças a Deus não é uma reação ou uma prova, é uma torcida. É alguém que queria que essa acusação fosse verdadeira, que queria que o Digo tivesse sumido por causa disso e que aproveitou a pergunta para lançar a narrativa numa postagem com 500 mil de visualizações. Sem custo nenhum para quem escreveu, mas com custo potencial alto para quem tá sendo acusado. Vocês estão de putaria? O Digo não é ativo em rede social, não tem perfil onde pudesse ver o comentário e responder. Ele não usa muito Twitter, não tem nada do tipo, a acusação vai ficar no ar sem contestação para qualquer pessoa que passar por ali e não conhecer o canal, não conhecer o cara. E para quem chega sem o contexto e lê ele era transfóbico em resposta a uma postagem de um canal e segue em frente sem questionar, essa é exatamente a impressão que fica. E isso é exatamente o que o mecanismo precisa para funcionar, né? Porque agora tem um caso. É porque o Digo provavelmente não vai responder isso aí. Se for responder, vai responder, né, da forma jurídica, tudo silencioso. E querendo ou não, o Digo não é ativo no Twitter, no X ou Twitter, mesma coisa. Então vai ficar dito por dito, entendeu? A pessoa que tá no Twitter, que não conhece o Digo, vai achar que ele realmente ele é isso. Então é complicado. Recentemente, que ilustra muito bem aonde esse tipo de comportamento pode chegar. E exatamente isso que deveria fazer com que qualquer pessoa pensasse 2 vezes antes de jogar acusações assim de transfobia no ar, sem ter prova de nada. Bom, a Visadec processou alguém exatamente por ter feito exatamente isso, e vocês sabem que a gente tá falando da Amy Cotone, né? A acusação foi feita publicamente num perfil com 53 mil seguidores, associando ela a essa prática de transfobia. Esse caso entre as duas foi para a justiça, em segunda instância, o recurso da Amy Cotone foi negado por unanimidade. 3 juízes e um relator e o acórdão usam uma expressão específica que vale marcar: associar ilicitamente a prática de transfobia. A palavra ilicitamente está lá, escolhida a dedo por magistrados para descrever o que a acusação sem base representa.
juridicamente. Sim, a liberdade de manifestação do pensamento, ainda que constitucionalmente garantida, não pode ser reconhecida como direito absoluto, devendo ser contrapor ao direito à honra, à imagem e igualmente protegido também pela Constituição, restando evidenciado nos autos que houve abuso de direito da parte da M. Cotone. Isto porque a requerida não se manifestou sobre os fatos quando dos acontecimentos, ou seja, no ano de 2020, deixando transcorrer quase 4 anos, quando então trouxe à tona novamente os mesmos acontecimentos, tão somente com a intenção de prejudicar a carreira profissional da Vizedec, o que evidencia o dano ao direito, imagem e à honra da requerente. Ainda convém pontuar que a utilização dos termos transfóbico e escrota, da forma como foram utilizados na publicação, são claramente ofensivos e configuram abuso do direito da manifestação do pensamento. Sendo assim, restou comprovado nos autos que as críticas realizadas pela Ré em relação à autora, ou seja, o que a M. Cotone falou para a Vizedec, nas redes sociais, ultrapassaram os limites da liberdade de expressão e informação, configurando apenas ofensas pessoais e condutas desabonadoras com o intuito de prejudicar a carreira profissional da Vizedec. Mas veja só, não é uma questão moral, é uma questão legal. Acusar alguém de transfobia É uma acusação de grosso calibre. E se o Digo processar a pessoa vai ter que rebolar lentinho pra se defender, tá bom? Então, pô, é sacanagem. O cara tá na dele, não tá mexendo com ninguém. E o pessoal brota do inferno pra acusar. Ainda mais esse pessoal do Twitter, né? É foda. que no Brasil é crime inafiançável, equiparado ao racismo sem prova, em público, com alcance, tem consequências reais. A Vizedec foi clara sobre isso mesmo antes da decisão. Não acreditar na sua vertente ideológica não te dá o direito de me acusar de um crime inafiançável no Brasil. E depois da decisão, ela ainda acrescentou que passou um ano inteiro sendo difamada, tendo o trabalho de quase uma década prejudicado e recebendo pedidos de morte. Tudo a partir de uma acusação que o tribunal classificou como ilícita, mentirosa. E é exatamente essa a lógica do comentário que foi feito sobre o Digo. Não gostar do estilo de conteúdo não é transfobia, não se identificar com o canal não é transfobia. Ter tido alguma discordância com algum vídeo não é transfobia, nada disso é transfobia e nada disso foi apresentado. Mano, acredite se quiser, o pessoal tá acusando ele assim de racismo, de homofobia, só por causa que ele fez na época, em 2022, ele fez um vídeo, né, defendendo o Authentic Games. Isso a Yasmin, a suavemente comentado, também tinha comentado no vídeo dela, em 2024. Porque ele fez um vídeo que daria muito bem pra colocar um putz, ele defendeu o Authentic Games, entre aspas. Isso, Yasmin já tinha dado a entender que ele era homofóbico em 2024. É lógico, né? Bem disfarçadamente, mas deu a entender. Só que agora o pessoal tá voltando isso de novo. E estão adicionando o racismo, que eu vi no vídeo do Fei... Agora eu não lembro agora qual canal eu vi. Mas, porra, da onde? Baseado em quê? Né? Nossa. É foda. O que foi apresentado foi: ele era transfóbico, numa caixa de comentários e mais nada. Uma sentença no passado, como se fosse fato encerrado sobre alguém que continua postando conteúdo em 2 canais. Mas o que chama atenção não é nem a acusação em si, porque o que chama atenção é o mecanismo que vem por trás dela, porque a pessoa talvez não sabia que o Digo estava ativo em outros canais. Isso pra mim ficou claro, tá? Pela própria pergunta que gerou essa thread, então a acusação não nasceu de um acompanhamento de conteúdo, não nasceu de uma análise de vídeos recentes, não nasceu de nenhuma pesquisa. Nasceu da pergunta de alguém que achava que ele tinha sumido e a resposta foi aproveitar o suposto sumiço para validar retroativamente uma narrativa que não tem base documentada em lugar nenhum. E esse é o padrão. Torce para que a pessoa tenha sumido quando parece que sumiu. É porque, né, a Yasmin no final do vídeo, suavemente, no final daquele vídeo, Digo era tudo armação, a Yasmin, e aí a Yasmin, ela dá a entender que o Digo é homofóbico, porque o Digo odeia a Haluca, e a Haluca é LGBT. Aí Yasmin passa uma impressão que o Digo é crente, e por isso que o Digo odeia a Yasmin. Então, ela dá a entender, entre muitas linhas, né, que o Digo é homofóbico.
Ela não afirma, mas ela dá a entender. E eu fico surpreso do fato dela acreditar nisso, dela achar, entendeu? Que isso acontece. E o Digo ficou até meio pilhado por causa disso, entendeu? Eu fico surpreso. Não é à toa que no segundo vídeo que ela respondeu o Digo, né? Ela não menciona mais isso. Ela não menciona mais o fato do do suposto homofobia, né? Porra, é foda, né? Joga a acusação, se a acusação não for contestada, porque a pessoa não tá mais nas redes para poder ficar vendo, ela fica circulando como se fosse fato estabelecido. Vai sendo repetida, vai sendo curtida, vai sendo repassada para quem não conhece o cara e o canal e não tem nada como verificar. Olha que mecanismo barato, custa zero para quem usa e funciona especialmente bem contra quem não é ativo e não tá lá para ficar respondendo. A sorte, se é que a gente pode chamar assim, é que o Digo tem 2 canais ativos, centenas de milhares de inscritos e um histórico de conteúdo público que qualquer pessoa pode assistir. Qualquer um que quiser verificar a acusação tem material de sobra para fazer isso. O canal não sumiu, o conteúdo tá lá e em nenhum lugar desse conteúdo tem prova que justifique esse comentário. O que não significa que o comentário não vai causar danos, tá? Numa postagem com 554 mil impressões, quantas pessoas será que leram e seguiram em frente sem questionar nada? Quantas será que chegaram no canal do Digo pela primeira vez exatamente com essa postagem? É complicado. Danos vai ter, né? Consequências também. Eu acredito que o Digo já tenha visto isso. Só não comentou. Pode acontecer dele processar essa pessoa e não falar nada. Ele processar a pessoa e o processo tem que servir à justiça. E aí? Quem vai saber? Ninguém. Então, há consequências. Então, né? Que negócio. Na cabeça. Esse é o custo real de uma acusação sem base. Não para quem escreveu, mas para quem foi acusado. E o caso da Vizedec tá aí para lembrar que esse custo zero tem um prazo de validade e consequências, porque a acusação pública e leviana de crime inafiançável tem que ter consequências jurídicas. A justiça já disse isso por escrito com 3 assinaturas e um relator. Esse padrãozinho de vou jogar a acusação aqui, depois eu vejo o que acontece, funciona até o dia que a pessoa do outro lado que recebeu a acusação decide que tem que se mexer. O bom senso seria o caminho mais curto, né? Mas já que bom senso parece escasso na internet brasileira, pelo menos o caso Vizedec existe como uma referência do que acontece quando o outro lado resolve tomar uma atitude. Não teria. Mas não se sabe também se o Digo vai tomar alguma decisão sobre isso, se ele vai processar ou não. Não sabemos. Mas é isso. Como eu disse, esse pessoal do Twitter é chato pra caralho. Espero que o Digo vai se pronunciar sobre isso, ou não também. Ele não é obrigado a se pronunciar. Pelo menos uma nota na comunidade do canal secundário dele. Vamos ver, vamos esperar, porque até o momento ele não se pronunciou. Deve estar conversando com os advogados dele. Mas é isso. Não tem muito o que dizer, né? Acho que depois esse pessoalzinho aí fica chorando. Ele me processou, eu não tenho dinheiro. Ai, que pena.